Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Deise Desane. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu queria conversar com vocês um tema um pouco mais sério, né? Que é sobre o atraso de fala do meu filho, tá, gente? Não tô falando como uma profissional da área da saúde, tô falando como uma mãe e eu vou falar pra vocês o que eu já procurei, o que já foi me orientado, tá? E o que eu estou fazendo pra tentar ajudar meu filho nesse passo importante que é o desenvolvimento da fala. Então, assim, eu gostaria de pedir pra você que ainda não é inscrito, tá se inscrevendo pra me ajudar a divulgar o canal, pra você curtir o vídeo, tá? Pra me ajudar, pra me incentivar, né, na verdade, já tá gravando mais vídeos pra vocês. Então, vamos lá. O meu filho, ele tá com 1 ano e 7 meses hoje. Então, quando a gente começou a perceber que ele estava com atraso na fala, ele já estava com 1 ano e 4 meses, que é a idade que a gente percebeu que as duas crianças estavam falando e ele ainda não falava. Só que nessa época era o final da minha gestação, da minha segunda gestação, né, gente? Então, assim, eu não tive como procurar atendimento para ele, porque o plano que eu pago para ele, né, o plano de saúde que eu pago para ele, não atende na minha cidade. A cidade mais próxima é umas 2 horas, 2 horas e meia daqui. Então, ficaria complicado para mim estar indo nesse finalzinho da gestação até lá. Então, assim, assim que a minha bebê nasceu, eu já agendei a consulta para ele, né? Eu liguei lá no plano, pedi uma vaga, pedi uma consulta com o pediatra, né? E levei ele. A consulta foi agendada para as 9 horas da manhã. Então tá, a gente foi, né? Daqui, a gente saiu daqui umas 6 e pouco da manhã. Chegamos lá, fomos atendidos pela médica. Essa parte que eu vou contar eu não gostei muito, né? Mas enfim, eu vou contar o que ela disse. A gente conversou com a médica, né? Tava tudo bem com ele, tal. O motivo da consulta era porque ele não tava falando, né? Aí ela falou pra mim assim: não, tudo bem, porque ele tem só 1 ano e meio, né? Na época, ele tem só 1 ano e meio. É normal uma criança não tá falando ainda até os 2 anos. A partir de 2 anos, se a criança não estiver falando, que a gente se preocupa. Acho que não é normal uma criança até 2 anos não tá falando nada. Ele vai ficar pra trás, ele vai sentir, né? Quando ele estiver um pouquinho maiorzinho, né? Então eu peguei e falei assim: doutora, mas eu queria um encaminhamento para ele consultar com uma fonoaudióloga. Aí ela pegou e falou assim: não, tudo bem, eu te dou. Porque eu não consigo agendar uma fono sem passar por ela, né, pelo plano. Então ela me deu o encaminhamento. Quando eu fui agendar na recepção, eu fui daqui para consulta assim, às 9 horas da manhã. Quando eu cheguei na recepção para agendar a consulta, tinha um encaixe para o mesmo dia. Eu fiquei muito feliz, porque, como eu disse, é muito longe daqui, com 2 crianças, né, e tudo. Então, tinha uma vaga, né, para o mesmo dia, só que era às 5h30 da tarde. A gente saiu de casa às 6h30 da manhã, né, teria que ficar até às 5h30 da tarde, mas eu falei: não, a gente fica, a gente dá um jeito, a gente vai pro shopping, a gente distrai as crianças nos brinquedos. As crianças não, né? Só o grandinho. A gente distrai criança, a gente fica por lá, passeia, mas vamos aproveitar essa chance porque é muito longe pra estar voltando. Aí a gente ficou, a gente consultou com a fono. Então, assim, a fono, ela, como eu, a fono também discordou da pediatra. Ela disse que não é normal uma criança estar até 2 anos sem falar, que tem sim que procurar ajuda quanto antes, né? Porque com 1 ano e meio, que era o que meu filho tinha na época, né? Era pra ele estar falando pelo menos algumas palavras e ele não fala. Então, assim, quando a gente começa a pesquisar, né, gente, vocês que são mães e talvez passaram por isso, vocês sabem, se a gente colocar atraso de fala em bebês, já vai jogar a gente pra síndrome do autismo. E a gente fica muito preocupada. Eu mesma fiquei muito preocupada, sabe? De pensar que ele podia ter autismo e quanto mais tempo passa sem ele estar fazendo as terapias, né? Pior pra ele. Então, assim, eu pesquisei muito. Ele não se encaixava, assim, nos estereótipos, né? Nos estereótipos de uma criança com autismo, só que quem pode dizer isso só é um pediatra, né? Um médico especialista, ou um neuro, ou uma fono, né? Então eu fui procurar a ajuda especializada. Aí eu conversei com ela, ela fez as seguintes perguntas pra mim: ele mama mamadeira? Chupa chupeta? Eu falei: mamadeira ele mama desde que ele nasceu, mas ele nunca pegou a chupeta, nunca. Ela falou pra mim se ele interagia com outras crianças. Eu falei que sim, que ele brinca com todo mundo, ele compartilha brinquedos, ele não é, tipo assim, que não gosta, né, de estar no meio, de brincar, ele gosta. Se você colocar ele perto, ele vai lá, não quer nem saber, se nunca viu na vida. Se leva ele no parquinho, ele vai, mesmo com as crianças maiores, ele vai com todo mundo. Ele gosta de todo mundo, ele brinca, ele já reconhece as formas de encaixe, né? Só o único problema mesmo é que ele não fala. Então, foi isso que a gente passou pra ela. Aí ela pegou e falou assim: olha,
Aí eu perguntei pra ela se ela via algum sinal de autismo, né? Ela disse que não. Ela falou assim, olha, eu não vejo nenhum sinal de autismo porque ele tá brincando super bem aqui com os brinquedos. Tem uma sala dela, é super colorida, sabe? A sala da fonoaudióloga. É uma sala colorida, tinha bastante brinquedos, tinha baú. Ele já chegou, já foi brincando, brincou com meu marido lá no chão, enquanto eu conversava com a fono. Então, tipo assim, foi bem espontâneo, sabe, da parte dele. Aí eu perguntei pra ela se ela achava que tinha, né, alguma chance dele ter autismo. Ela disse que por ela não via nenhum sinal, mas que tinha que encaminhar ele para um neuropediatra, que é ele que dá o diagnóstico. Peguei o encaminhamento e fui agendar o neuropediatra, né? E ela também pediu para mim 6 sessões de 6 sessões de terapia, né? De fonoterapia para ele. Só que a gente esbarrou num pequeno impasse, que é o seguinte: eu não consigo agendar essas terapias por telefone. Eu já falei pra eles milhões de vezes. Eu falei, gente, não tem como eu ir aí só pra agendar essas terapias. É muito longe. Aí ela disse que não tem jeito, que é só pessoalmente. Então, tipo assim, provavelmente a gente não vai fazer lá. Até porque, se você pensar assim, daqui até lá são mais de 2 horas de viagem. Contando uma coisa que a gente tem que comer, dar comida pras crianças, né? E, enfim, a gente deixou a fono pra lá, a gente não vai fazer lá. Já o neuro, eu já liguei, já foi agendado pra ele sim. Eu liguei pra agendar o neuropediatra, eu já consegui, a gente tá em agosto, o neuropediatra dele foi agendado para setembro, então foi agendado até rápido. Ele vai passar por essa consulta para tirar mesmo qualquer resquício de dúvida, né? E o conselho que a pediatra deu pra gente, né, que a gente seguiu, que a gente já fez, foi colocar ele numa creche. Era uma coisa que eu tava bem relutante, sabe? Eu não queria colocar ele numa creche. Ele tem babá desde que ele tinha 4 meses de idade, não tinha nem 4 meses completos. Ele já tava com babá, mas ele tava com babá em casa, sabe? Ele nunca, tipo, saiu do conforto da casa, ele nunca ficou na casa de avós, na casa de tios, na casa de ninguém. Ele nunca saiu daqui pra ficar sem a gente, né? Sem ser com uma babá. Ele sempre ficou aqui. Aí a gente vai, passeia na casa de alguém, mas é sempre com a gente. E aqui ele tem tudo, né, gente? A hora que ele quer brincar, ele tem os brinquedos dele, ele escolhe qual ele quer. A hora que ele quer comer, ele vai e pede, ele vai na geladeira, ele já vai no armário pegar as coisas que ele quer. Ele dorme na hora que ele quer, né? Então aqui, tipo, é tudo muito confortável pra ele. E ele é confortável pra mim também, que eu sempre tô de olho nele. Então, assim, colocar ele na creche é uma coisa que eu não queria. Mas ela disse que é uma coisa muito importante pra desenvolver não só a fala, mas inúmeras outras coisas, né? Sobre coordenação motora, sobre o intelectual, vai desenvolver tanta coisa que eu peguei, pensei bem e falei, não, tudo bem, vou colocar ele numa creche. Então a gente colocou ele numa creche já. Eu vou fazer um vídeo contando como foi a adaptação dele, tá? Mas então assim, ele tá só 1 semana na creche, foi bem recente, tá? Então foi tudo muito rápido, foi muito assim. A gente já colocou ele na creche, ele tá lá e tá se desenvolvendo super bem. As professoras da creche falam que ele se interessa pelas atividades, que ele brinca com as outras crianças, que ele faz tudo na hora certinho, sabe? Ele tá se adaptando, né? Ele ainda chora bastante. Mas tá tudo dando certo, então é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Não pensem que é normal uma criança não falar na idade que é o padrão de todas as crianças tá falando, sabe? A gente tem que pensar assim, pode ter um atraso? Pode ter. Só que o meu, ele é pra, tipo, com 1 aninho é pra tá falando. E ele tá com 1 ano e 7 e não fala. Então não é um pequeno atraso, é um grande atraso. São 7 meses, né, gente? E 7 meses na vida de uma criança é muita coisa. Então é isso. Esse foi o meu relato sobre o meu bebê não tá falando. Espero que se você estiver passando por isso também, se você também esteja conseguindo resolver, que seu filho comece a falar rápido, que desenvolva rápido. E é isso, tá? Eu vou gravar também um vídeo pra vocês contando como tá sendo a adaptação dele na creche, como tá sendo, né, o desenvolvimento dele. E eu espero que vocês assistam e até a próxima.